Olá, o meu nome é Luís Veríssimo Olá, eu sou Ana da Gama. Eu sou o David Erlich e nós estamos aqui para tentar dar uma ajuda com o exame de Filosofia de 2026. portanto, vamos percorrer o Exame Nacional e dar algumas dicas. E a primeira coisa que queremos fazer é olhar para o Exame Nacional como um todo. Desde logo, que conteúdos estão incluídos em Exame Nacional? Essa costuma ser uma pergunta muito comum e há que perceber que todos os conteúdos do biénio de Filosofia estão sujeitos à avaliação em Exame Nacional. E na maior parte dos anos, todos os temas estão incluídos. Ou seja, por exemplo, a ética. É quase garantido que vai estar a ética. Nós não sabemos se vai aparecer uma questão de Stuart Mill ou uma questão de Kant, por exemplo. Essa é a primeira dica. Há que estudar todas as aprendizagens essenciais. E com esta expressão já vem a segunda dica, que é as avaliações sujeitas a exame nacional são as que estão num documento chamado Aprendizagens Essenciais. É muito importante consultar o documento certo. Os temas opcionais, os temas problema, que estão no final das aprendizagens essenciais e que indicam que o professor deve escolher um para exploração, esses temas opcionais não estão incluídos no exame nacional. Contudo, há que compreender o seguinte: há temas opcionais que remetem para a exploração de questões de filosofia da religião, há temas opcionais que remetem, por exemplo, para a ética e a experimentação animal. Isso não está incluído. Mas isso não significa que não esteja incluída a filosofia da religião no 11º ou a ética no 10º ano. Ou seja, todas as aprendizagens essenciais estão incluídas. Isso inclui a filosofia da arte e a filosofia da religião no 11º ano. O que não está incluído são somente os temas opcionais, os temas problema opcionais do final das AE, Aprendizagens Essenciais de 10º, e do final das Aprendizagens Essenciais de 11º. A prova inclui 12 itens que são de resposta obrigatória e depois tem mais 6 itens dos quais apenas os 4 onde obtiveres a classificação mais elevada é que irão contribuir para a tua classificação final no exame. Claro, deves responder a todos e depois deixar o corretor ver onde é que tiveste a cotação mais alta para selecionar esses 4 itens e assim teres a classificação mais alta possível. Vamos então agora analisar a primeira pergunta do Exame Nacional de 2025. E diz assim a pergunta: considera as afirmações seguintes e seleciona a opção correta. A primeira afirmação diz: todos os argumentos válidos têm a conclusão verdadeira. A segunda afirmação diz: todos os argumentos sólidos são válidos. E, no fundo, este exercício é um exercício de verdadeiro ou falso, porque as opções, o que vais ter de selecionar é a opção que faz a atribuição do valor de verdade correta a cada uma destas afirmações. Se a 1 é verdadeira e a 2 é falsa, ou se a 1 é falsa e a 2 verdadeira, se são ambas verdadeiras ou se são ambas falsas. Oh, Luís, O que está aqui. uma sugestão, eu acho que aqui é muito importante trabalhar-se o enunciado. Eu acho que o enunciado de exame ou o enunciado de um teste deve estar sujo no bom sentido. Ou seja, aqui, por exemplo, pôr à frente de cada uma se é verdadeira ou falsa, depois, a partir daí, ir riscando as hipóteses que não podem ser. Neste tipo de questão é muito importante trabalhar-se no próprio enunciado, não ter medo de sublinhar, fazer setas. Isto tem de ficar trabalhado pelo estudante. E esta sugestão que o David deu também é útil para ti, pelo seguinte: uma prova deste estilo é sempre uma prova cronometrada, uma prova contra o relógio. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos agilizar a nossa gestão de tempo, melhor. E se numa escolha múltipla, num exercício deste tipo, tu automaticamente excluis uma ou duas alternativas, porque são incompatíveis com aquilo que acabaste de detectar ao analisar o enunciado, então, ótimo, porque excluis essas da tua reflexão e concentras a tua reflexão apenas nas duas que são plausíveis, que se mantêm aceitáveis. E com isto acabas por ganhar algum tempo. Em vez de estar a pensar outra vez nas 4, se já excluíste duas delas, agora foca-te nas outras duas.
Bem, passando agora para a questão 5, nós destacamos esta questão pelo facto dela ser uma questão de escolha múltipla, mas que é uma questão de escolha múltipla que tem como base um texto, e, portanto, é muito importante que faças a análise e interpretação correta deste texto para depois conseguires responder adequadamente às perguntas que se seguem, que são ambas acerca deste texto. Ao ler o texto, vai sublinhando no enunciado as ideias-chave, fazendo rodinhas nos conceitos mais importantes, para depois também ser mais fácil responder às perguntas que são feitas acerca do texto. Este é o segundo aspecto interessante e importante, que é planificares o teu texto. Não comeces a escrever à toa, não comeces a escrever ao calhas, planifica o que é que vais dizer, faz tópicos a planificar os argumentos que vais apresentar e, portanto, investe 6, 7 minutos, para usar o meme da atualidade, a planificar o teu texto. Como é que nós sabemos então quais são os itens de construção argumentativa pessoal? Eles têm sempre aparecido com tópicos de orientação. Quando surgem estes tópicos de orientação, tu percebes claramente que, ok, eu aqui vou ter de construir uma argumentação pessoal. E já agora, hás de reparar que há exercícios destes em que aparecem só 2 tópicos de orientação. Por exemplo, o de cima apresenta inequivocamente a tua posição e argumenta a favor dela. Mas na de baixo, e isto vai acontecer também no último exercício deste exame, antes de apresentar inequivocamente a tua posição e antes de argumentar, aparece aqui explicitar a crítica em causa, que também pode aparecer noutros, clarificar o problema. Qual é que é a diferença? E isto é uma parte muito importante. Quando só tens 2 tópicos de orientação, apresentar a tua posição e argumentar a favor da tua posição, o texto é completamente argumentativo. Trata-se de um texto unicamente argumentativo. Não tens de explicar nada, tens de passar logo para a argumentação. Pelo contrário, quando tens 3 tópicos de orientação e o primeiro é explicitar ou clarificar alguma coisa, tu deves investir as primeiras linhas não em argumentar, mas em explicar o problema que está a ser debatido. Ou seja, estás a recorrer a um texto expositivo só nas primeiras linhas, a expor, a explicar, a elucidar, a deixar claro aquilo que está a ser discutido. Esta é uma diferença subtil, mas importante. No seguimento, então, do que o David disse, naquilo que diz respeito ao tópico, apresentar inequivocamente a tua posição, é tu mostrares claramente uma posição crítica e identificativa. A partir do momento em que temos uma pergunta que nos diz qual é a decisão eticamente correta, não construir a barragem ou construí-la. A dada altura da nossa resposta, nós temos que dizer sim, a decisão eticamente correta é construir a barragem porque isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, dar as justificações e argumentos que nos permitam justificar a nossa posição de que sim, ou não, a decisão de construir a barragem não é eticamente correta e, da mesma maneira, argumentarmos inequivocamente, portanto, mostrarmos inequivocamente essa nossa posição de que não concordamos com a construção da barragem, e isso implica, quando nós argumentamos depois a favor da nossa posição, significa que temos que encontrar uma forma de argumentar a favor daquela ideia e pensando em eventuais objeções que possam ser levantadas e tentar responder a elas. Portanto, aqui a ideia de argumentar a favor de uma posição implica também pensar em posições contrárias que nos possam ser levantadas e que nós já podemos pensar nessas mesmas respostas, quase como quando vocês, e devem ter feito no final do 10º ano e talvez agora também no final do 11º ano, que fazem um ensaio filosófico. E no ensaio filosófico há essa vertente argumentativa em que vocês estão a responder a um problema, tal como aqui, e têm que ser inequívocos na vossa posição. Que palavras é que poderão ser usadas no contexto da vossa resposta que mostrem essa vertente argumentativa? Na minha opinião, eu defendo que é evidente que podemos mostrar através de, portanto, tudo isto são indicadores de que estamos a dar seguimento a uma opinião, à defesa de alguma coisa. Neste caso, de um argumento. Vou agora falar um bocadinho então sobre os critérios de correção, quer dizer, a orientação que o corretor do teu exame vai ter
de seguir quando estiver a classificar o teu exame, e ainda que isto seja destinado aos corretores, é muito importante que tu te debruces um bocadinho sobre isto também quando estiveres a fazer a tua preparação, porque isto no fundo mostra-te o que fazer para ganhar pontos neste tipo de exercício. Onde é que eu vou buscar aqueles 14 pontos? Como é que eles estão distribuídos? O que é que eu tenho de fazer exatamente para ir buscar cada um deles? Claro, como é uma pergunta de opinião, tu vais encontrar nos critérios diferentes possibilidades de resposta. Então começa logo por dizer aqui, no caso do examinando defender que construir a barragem é a decisão eticamente correta, e depois o que é que aparece abaixo? Possíveis argumentos, possíveis razões que tu poderias utilizar para justificar essa posição, com alternativas, não é? Portanto, considera essa possibilidade de apresentar esta justificação, ou ir antes por esta via, ou ir antes por uma terceira via. Ou então o examinando defender que não é eticamente aceitável construir a barragem, e uma vez mais, diferentes. No fundo aqui, quem fez o exame está a antecipar possíveis razões que poderiam ser apresentadas para considerar que construir a barragem não é a decisão eticamente correta. E, Luís, portanto, vai... se me permites aí só dar mais chega, que é os classificadores. Olha, é muito importante essa nota final, que é o classificador, no fundo, pode pontuar com nota máxima uma resposta que não está em nenhum destes cenários. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é? Estás a estudar em casa, estás a treinar, escreves uma resposta e o teu cenário de resposta não é nenhum destes. A verdade é que estes são apenas cenários, ou seja, pode haver uma resposta muito bem escrita, muito interessante, muito correta, que fora da caixa. não corresponde a nenhum destes cenários e é bem avaliado. Ou seja, eu acho que é importante essa nota, até podemos ler, não é? Os aspectos constantes nos cenários de resposta apresentados são apenas ilustrativos, não esgotando o espectro de respostas adequadas possíveis. Eu acho que isso é importante para a malta que está a treinar e está a escrever uma resposta e que não está em nenhum dos cenários, de repente entrar em pânico e que não teria cotação nenhuma, quando até poderia ter cotação, não é? E também há aqui outra coisa que eu acho que é importante referir. Os alunos, este tipo de perguntas, e esta pergunta tem a ver aqui com a ética, os alunos vão ter a necessidade de tentar encaixar esta resposta à luz da perspectiva utilitarista do Stuart Mill e à luz da perspectiva deontológica do Kant. Temos que perceber, eles podem fazê-lo, mas eles não têm a obrigatoriedade de necessariamente estar a defender um autor ou outro, ou argumentar necessariamente a favor de um autor ou outro, ou seja, claro que nós percebemos até pela forma como os critérios estão organizados, até se fosse a primeira parte dos critérios, Luís, aqui, quando aqui logo o primeiro tópico, uma ação é correta se contribuir para aumentar o saldo global do bem-estar, incorreta se levar à diminuição do saldo global do bem-estar, portanto nós percebemos aqui que estamos à luz do princípio da maior felicidade e portanto isso são razões e justificações que podemos usar para argumentar a favor da nossa posição, mas não é obrigatório que eu tenha que dizer, não, eu agora estou a falar do Kant ou eu agora estou a falar do Stuart Mill. Não é isso que se pretende, embora haja subliminarmente, obviamente, o enviesamento para uma ética ou outra. Mas eu acho que isso é importante, porque os alunos vão se querer apropriar do pensamento dos autores e não têm essa necessidade. Portanto, mesmo que eu queira usar algum filósofo, tenho de usá-lo com um tom argumentativo e não com um tom explicativo, não é? Quando o David falava há pouco na importância de fazer uma espécie de esqueleto global da tua resposta, estes critérios também te ajudam a fazer isso. Por exemplo, na primeira pergunta em que ias diretamente para a argumentação pessoal, aqui o que é que tens de fazer? Apresentar inequivocamente a tua posição, não é? E depois a parte argumentativa, exemplos, apresenta com clareza e correção argumentos persuasivos, razões ponderosas, exemplos adequados e plausíveis. Estes critérios também te dão algumas pistas de como estruturar a minha resposta para ir buscar estes pontos. Se fizesse isto tudo, tinhas... E aí está uma parte interessante que é ou contra, ou seja, no sim, fundo, sim. Mesmo aqui atrás aparecia essa ideia, não é? Ou o argumento a favor, ou algumas destas alternativas eram só críticas.
Sim, posso argumentar a favor da minha posição ou também apresentar objeções à outra. E depois tem aqui outro parâmetro, que é o da adequação conceptual e teórica. Lá está, os conceitos e as teorias que estão de base têm de ser bem utilizados, têm de ser bem caracterizados. Eu não posso dizer, eu vou justificar a minha resposta com base na ética deontológica de Stuart Mill, porque isso mostraria que eu não estou a aplicar corretamente o conceito de ética deontológica. Teria de dizer, quanto muito, vou usar a teoria consequencialista de Stuart Mill para justificar a minha posição, porque senão estaria a perder pontos para este tópico da adequação conceptual e teórica. Se caracterizo mal as teorias, estou a aplicar com imprecisões ou com erros, e isso tira-me pontos aqui deste segundo parâmetro. E por último, ter o cuidado também de ter uma composição bem feita, portanto as ideias aparecerem numa sequência lógica, com princípio, meio e fim, os esclarecimentos conceptuais aparecerem onde fazem falta. Não faz sentido numa resposta sobre livre-arbítrio e determinismo eu passar 3 parágrafos a falar de determinismo e no 4º parágrafo é que digo, é verdade, determinismo é a tese de que todos os acontecimentos são blá blá blá, porque quer dizer, os 3 primeiros parágrafos já passaram. É como dar um mapa sem uma legenda e dizer, olha, analisa o mapa, e ao fim de meia hora a pessoa andar às voltas com o mapa, está aqui a legenda. Portanto, os esclarecimentos conceptuais devem aparecer onde fazem sentido, as ideias devem aparecer numa sequência alinhada, e o texto tem de ser bem escrito, pronto, com a pontuação, a ortografia globalmente corretas, para ter isso. No caso da outra pergunta, além destes 2 parâmetros, há então aquele tal primeiro parâmetro de clarificação, seja de clarificação do problema em causa, ou no exemplo que nós tínhamos era explicar a crítica em causa. Antes da parte argumentativa, há este ponto da clarificação ou da problematização, no último, que tinha de esclarecer o problema filosófico em causa, qual é a pergunta à qual aquele texto pretende dar uma resposta, quais são as várias respostas possíveis para essa pergunta e qual delas te parece melhor e porquê. Pronto, no fundo, consultares estes critérios de classificação também te dá uma orientação para saber, ok, como é que eu vou buscar os 2 pontos da clarificação? Tenho que explicar corretamente a crítica em causa. Como é que eu vou buscar os pontos da argumentação? Tenho que fazer esta lista toda, não é? Porque depois daqui para baixo, nos outros patamares, já estamos a descontar qualquer coisa porque havia imprecisões nos argumentos, ou apresentou a posição defendida e tem uma intenção argumentativa, mas os argumentos não são grande coisa, portanto vai descontando sempre. O ideal é apontar sempre para o nível máximo dentro de cada um destes parâmetros de avaliação. Dizer uma dica que eu costumo dar aos meus alunos é que vão fazer exame nacional e a todos, não é? Nós temos que escrever para quem, pelo menos eu digo isso, acho que faz sentido. Vocês têm que escrever como quem fosse ler, embora nós saibamos que são professores de filosofia, vamos pensar que essas pessoas não percebem nada do assunto de filosofia. E então isso significa que nós temos que clarificar conceitos, porque nós andamos para trás e para a frente, como disse o Luís e bem há bocado, com a cena do determinismo, ou se andamos para trás e para a frente, livre-arbítrio isto, livre-arbítrio aquilo, há livre-arbítrio, não há. Sem antes esclarecermos em que é que consiste, o que é que se entende quando se fala em livre-arbítrio, depois tudo daí para a frente pode não ficar perceptível. Portanto, nós temos a filosofia é uma atividade conceptual, e enquanto atividade conceptual, os conceitos têm que ser esclarecidos. Portanto, é uma atividade de esclarecimento de conceitos também. E esses conceitos têm de ser esclarecidos. Portanto, ao longo das nossas respostas, tudo aquilo que nós saibamos que são conceitos modeladores daquilo que é o programa, neste caso, as aprendizagens essenciais, aquela resposta àquele problema que estamos a trabalhar em específico, nós temos que os aplicar e temos que os explicar. Acho que é um bocadinho por aí. Eu costumo dizer aos meus alunos que escrevam como se estivessem a escrever para o vosso primo ou para a vossa prima, que está no 9º ano, não teve nenhuma aula de filosofia até hoje, e a partir do vosso texto deve ficar a compreender mais ou menos as ideias que ali estão. No 9º está próximo, não é? Eles estão no 10º ou no 11º, é uma idade mais ou menos próxima, mas assumam que nunca teve uma aula de filosofia na vida. E, portanto, sempre que introduzirem um conceito técnico, têm que o esclarecer. Sempre que fazem referência a um exemplo, têm que o descrever, não é? Dizer o exemplo X que nós apresentamos na aula e o professor que vai lá buscá-lo. Descrever as coisas de forma mais clara possível, para que alguém que nunca tinha estado numa aula consiga seguir as ideias e compreender as ideias que estão a ser
apresentadas no texto. Esperamos que este vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado a ter uma noção do que te espera no exame de filosofia para 2026. Eles, nos últimos anos, os exames têm vindo todos mais ou menos com esta estrutura. Boa sorte! Boa sorte! Força, bom estudo e boa sorte.